Eu estava tentando dormir. Eu acabei de gravar uns louvores e estava me lembrando de uma discussão. Hoje existe em nosso meio cristão um grupo que ou se intitularam ou deram a esse grupo o título de desigrejados. Só que, parando para analisar essa questão, eu vejo dois grupos de desigrejados e vejo um grupo atacando o outro grupo. São dois grupos de desigrejados. Perdão. E outro dia eu vi um pastor falando que esse grupo de desigrejados, ou os desigrejados, eles são perigosos. Mas eu quero que você preste bastante atenção numa coisa, meu irmão. As pessoas não têm noção das armadilhas em que elas estão metidas. Seja esse pastor que falou isso, ou os pastores que acham isso, sejam os desigrejados que ofendem o outro grupo de desigrejados. Eu vou falar para você quais são os dois grupos. Ao desigrejado, bora chamar desigrejado classe B, bora chamar assim, só para separar. Esse grupo classe B, ele compreende que é errado as pessoas congregarem nos templos, nas denominações. E eles ofendem, usam termos pejorativos contra essas pessoas que congregam nesses templos. Já o grupo desigrejado classe A, entre eles, talvez haja assim quem ofenda, porque o desigrejado classe B, ele não frequenta templo nenhum. Ele não se reúne em nenhum lugar. Por ele entender que ele é a igreja, por ele entender que ele é a casa de Deus, por ele entender que ele é o templo do Espírito Santo, porque de fato nós somos, ele também compreendeu de uma maneira, agora ele compreendeu de uma maneira equivocada que não precisa congregar. Só que observe, congregar, por definição, significa se reunir, se ajuntar. O que foi que Mateus disse? O que foi que Jesus disse em Mateus? Capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus não limitou lugar para reunião, para se ajuntar, para congregar. Ele não disse, na casa onde houverem 2 ou 3, no templo, no espaço, ele não limitou. Ele disse, onde houverem 2 ou 3 congregados, ou onde houverem 2 ou 3 ajuntados, ou onde houverem 2 ou 3 reunidos, a palavra é a mesma, o significado é o mesmo. Congregar significa se reunir. Só que o sistema religioso, ele incutiu na mente das pessoas. As pessoas não têm costume de ler Bíblia, não têm costume de buscar conhecimento, e a longas datas o sistema religioso incutiu na mente das pessoas que congregar só é congregar se for no templo. Congregar só serve se for ali na denominação A, denominação B.
Fora isso, não é congregar. A Bíblia está mostrando bem diferente. Onde houver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, é ali que está a igreja de Deus. Porque se você é a casa de Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 6, sim, é você. Somos nós que somos a casa de Deus. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, se somos nós, a partir de 2 ou 3 pessoas reunidas, então ali está a igreja de Deus. Meu irmão, pastor, levita, bispo, presbítero, padre, papa, não importa quem você seja. Olha, deixa eu falar uma coisa. Aqui nesse quartinho aqui, bora supor que eu estou com a janela aberta, o apóstolo Paulo passasse lá embaixo e visse aqui 2, 3 irmãos reunidos aqui, dividindo o pão que desceu do céu, a palavra de Deus. Ele passa e vê da janela, ele falaria: opa, saudações aí à igreja de Deus que se reúne na casa do irmão Franco Oliveira. Porque assim está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Filemão capítulo 1, versículo 2. Colossenses 4,15. A igreja de Deus que se reunia na casa de Áquila e Priscila, na casa de Filemão. A igreja de Deus na casa, porque a igreja de Deus é um conjunto de pessoas. Nós podemos ver que em Atos capítulo 5, acho que no versículo 41, 42, por ali assim, eu não me lembro bem a passagem porque eu também não sou Google Bíblia, mas ali registra que os irmãos tinham o costume de todo dia estar no templo e de casa em casa, porque já havia o costume na antiga aliança de se reunir no templo. Mas Estevão, quando foi apedrejado, antes disso, ele deixou muito claro, Atos 7, versículo 48, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não habita. Salomão fez o templo, fez, mas não foi aquele templo que Deus ordenou. O descendente de Davi que prepararia o templo para Deus habitar, o templo é esse. O descendente era Jesus, que veio nos lavar, nos limpar para Deus habitar em nós. Mas enfim, né? Estevão explicou detalhe por detalhe, não adiantou, foi apedrejado. Tocou na ferida dos caras. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7,48. E o apóstolo Paulo falou a mesma coisa lá em Atos, capítulo, meu Deus do céu, 26, se eu não me engano, versículo 11, versículo 9 e 11. Por aí assim, você jogar no Google, você acha. Meu irmão, junta as peças. Mateus 18, 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio. Então pode ser no teu trabalho, irmão, na esquina da tua casa, na escola, na cozinha, no banheiro, na beira da praia, no jardim. Se é teu costume se reunir ali, é ali que vai ser. Se alguém disser para você: mas tem que ter um lugar certo para adorar, meu irmão, a adoração a Deus é em espírito e em verdade. A adoração a Deus não está limitada a um lugar. Piorou a estrutura de concreto que o homem fez. Deus não habita em locais feitos por mãos humanas. Ele habita aqui, ó. Então, o desigrejado da classe A, que se ele não quiser se reunir nos templos, mas ele se reúne, aí sim é importante congregar. O que é congregar? Se reunir, como Paulo fala. Paulo não, eu não sei que hebreu, quem escreveu Hebreus 10, 25, não deixem a vossa mútua congregação. O que é congregação? É o local de reunião, onde o povo tinha costume de se encontrar, de se reunir. A congregação é aquele conjunto de pessoas ali, ó. Congregação não é o local exatamente, a congregação são as pessoas.
Se tiver 10 pessoas aqui dentro, são 10 pessoas congregadas. Congregação é o ato de as pessoas se reunirem em um local, qualquer local. Hoje pode ser na minha casa, amanhã na casa do vizinho, depois de amanhã na beira da praia, na padaria, no churrasco, no açougue, não importa, irmão. Jesus deixou bem claro para a mulher samaritana, ela fala, ainda mais os nossos antepassados adoravam no monte. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E Jesus fala, minha irmã, nada disso. Está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não neste monte nem em Jerusalém. Porque o Pai é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai lá, João, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Mateus 18, 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio. Em nome dele. Adoração em espírito e em verdade. A casa de Deus sou eu. Hebreus 3, 6. Espírito, verdade, João 4, 20 e 23. Eu sou templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então, meu irmão, qualquer lugar é lugar. Não se prenda, não se limite. A falta de conhecimento faz a pessoa perecer. A falta de conhecimento aprisiona a pessoa na mão de lobos devoradores. Existe muito pastor bom, existe, de coração, mas muitos desses têm uma doutrinação de acordo com o sistema religioso, não de acordo com o evangelho genuíno, e às vezes ele nem sabe disso, coitado, ele está enganado e está enganando o povo sem nem saber. Por isso, temos que buscar conhecimento. Os bereanos ouviram a pregação de Paulo, mas só pelo fato de Paulo operar milagres, os bereanos não deram crédito como verdade logo de cara, não. Eles ouviram com interesse e a Bíblia registra em Atos 17, 11, que eles foram meditar, examinar todos os dias com avidez as Escrituras para terem certeza se as coisas que Paulo falou estavam realmente corretas. Em Lucas capítulo 4, nós vemos que Cristo passou por aquele processo, o diabo foi lá tentar Cristo, Satanás usou a própria Escritura de maneira torcida para tentar derrubar Cristo. E Cristo rebateu Satanás usando a própria palavra do jeito certo. Aquilo não foi escrito à toa, está nos dando a dica, busque conhecimento. Porque os agentes de Satanás estão aí, São líderes religiosos, não agravando a todos, mas são líderes religiosos e ovelhas também. E aí você sabe, né? Satanás se transforma até em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. Então não é muito que seus ministros finjam serem ministros de justiça, ministros de Cristo, tudo fingindo. E aí, como são bons atores, enganam o povo direitinho, porque o objetivo é enganar, minha irmã. Levar a pessoa, o grupo, o rebanho, até a morte. Levar a vida inteira no engano. É assim que eles ganham, é assim que eles se beneficiam. Não estou agravando a todos, mas é assim que Satanás é. Ele não faz questão de se revelar na vida de ninguém. Ele quer que a pessoa fique ali na base de Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o final conduz à morte. Então a pessoa está vivendo errado, achando que está certo, praticando coisas erradas. Falta de conhecimento, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento, e aquilo não está limitado, essa passagem não está limitada ao que aconteceu na antiga aliança, não. Aquilo é só uma sombra do que realmente acontece até hoje. Uma sombra para hoje. Não é muito fácil uma pessoa se levantar lá na igreja, seja o próprio pastor ou um diácono, qualquer pessoa, e dar uma revelação sobre a vida de alguém, todo mundo aceita como verdade,
tudo aquilo que aquele cara falar só porque ele acertou tudo na revelação. Ele disse a vida toda da pessoa, desde o ventre da mãe da pessoa lá, ele disse tudo. O diabo sabe tudo também. Aquele espírito maligno que falava a verdade, lá em Atos 16, versículo 16 e 18, veja lá, até hoje está por aí. Então Satanás não faz questão de se revelar. Se você vê um vulto em sua casa, saiba que foi Deus que revelou a você que tem coisa acontecendo. Tudo é Deus quem move para mostrar à pessoa o que é que está acontecendo, para a gente buscar um jeito, seja por meio de sonhos, seja por meio da palavra, seja por meio de visão, seja o que for. Deus faz tudo para poder mostrar a gente o caminho e a gente às vezes ignora. Mas enfim, olha, você que é desigrejado, classe A ou classe B, não ofenda uns aos outros. O classe B que não congrega em lugar nenhum, você precisa se reunir. A congregação, ela traz um fortalecimento para a gente. Eu congrego, sabe aonde? Em todas as denominações religiosas. Eu não vejo cristãs. Eu não aguento ver uma placa de igreja aberta, meu irmão, que eu estou de moto por aí, quando eu vejo uma porta aberta, eu vou congregar aqui agora nesse momento. Vou lá, recebo a palavra, recebo a oportunidade para deixar uma palavra, para deixar um louvor. Não procuro atacar ninguém, procuro apenas falar dos mandamentos de Cristo. Procuro falar da importância de se buscar conhecimento, da importância da santidade. E às vezes eu estou desanimado, eu vou em qualquer igreja dessa, ouvir uma palavra e volto revigorado. Tem algum mistério no congregar. Seja no templo, seja de casa em casa, seja na praça, na rua, me juntar com os irmãos, começar a falar da palavra, já dá um ânimo. Então não seja uma ovelha desgarrada. Você é presa fácil para o inimigo. Não quer congregar nos templos? Tudo bem, irmão. Procura um amigo, um vizinho, alguém que gosta da palavra e se junta com ele aí ó, dia a dia. Todo dia, se possível, se junta com ele, busca Deus em oração juntos, agrega mais pessoas. Isso vai fortalecer você, tá bom? Eu estou com 17 minutos de áudio, de vídeo, na verdade, é pesado pra caramba. Mas é uma mensagem que vale a pena e o tempo está chegando, tem pastores aí apoiando o uso do microchip, cuidado. Meu irmão, olha o que a palavra diz, preste atenção. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Ali mostra que chegaria o tempo em que ninguém compraria nem venderia sem ter aquela tal marca que todo cristão sabe, na mão direita ou na testa, beleza. Alguns dizem que a marca é espiritual, cada um está criando seus argumentos. De fato, não tenho dúvida que seja espiritual, porém com vínculo no físico. O chip cataloga quem já tem a marca espiritual. Eu não lembro quem disse isso, mas ouvi um cara religioso aí, um meio cristão, dizendo isso e faz todo sentido. Agora, por que será que os pastores estão apoiando o uso do microchip? Estão dizendo que os crentes podem aceitar sim, porque tem nada a ver, que tal, que tal. Meu irmão, se você parar para reparar, até o Bradesco já está fazendo propaganda, tirando de circulação o dinheiro físico e os cartões. Já tem moeda digital funcionando, Bitcoin, o Facebook acabou de lançar a Libra. Tem uma loja em São Paulo chamada Loja Zait. Essa é uma loja que não tem nem funcionário. Funciona tudo com inteligência artificial. Você entra, pega o que quer, paga com QR Code pelo próprio celular. Mas o celular é uma coisa... Não dá para ver a tela rachada não. Quebra. Você fica com atraso, vai para assistência, roubam. Então vai ser mais seguro o chip na mão. Então o que é que acontece? O dinheiro físico vai sair de circulação. Como é que os pastores vão receber dízimos e ofertas se não vai ter mais dinheiro físico? Se vai tudo terminar, culminar, ser direcionado para o chip no corpo da pessoa. Enquanto estiver pagando pelo celular, está tudo ótimo. Pelo laptop, pulseira.
Mas quando você colocar algo dentro, ferindo o templo do Espírito Santo, ou qualquer coisa presa ao teu corpo, vinculada ao sistema monetário digital, você está entregando o controle da tua vida ao sistema. A minha filha estava vendo uma matéria, Brad Pitt falando que aquele chip tem o poder de enviar comandos ao cérebro da pessoa. A tecnologia dos caras são brutal, meu irmão. Então por que você acha que os pastores estão apoiando? Porque não vai ter mais dinheiro físico. Não vai ter mais pelo celular, vai se tornar em algum momento obrigatório o chip mesmo. Primeiro vai vir como uma novidade, para depois se tornar obrigatório mesmo. Então tem pastor dizendo, não rapaz, mas não se preocupe não, porque o chip só vai vir, ou a marca da besta só vai vir mesmo quando a igreja for arrebatada, né? E aí o anticristo vai vir e vai implantar a marca dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 8, mostra que primeiro haverá apostasia, e aí vai se revelar o filho da perdição, o anticristo. Primeiro ele vai se revelar, se exaltar contra tudo que se chama Deus, evidentemente vai nos perseguir, o povo de Deus vai ser perseguido. Aí depois é que Jesus volta, você vê lá no versículo 8, se eu não me engano. Então, primeiro o anticristo se manifesta, primeiro vai ter perseguição. Lembra de Mateus 24, quando Jesus disse que nós seríamos odiados por todas as nações, todas. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, versículo 10, se eu não me engano, você vai falar, olha, se alguém tiver que ser morto, morto a espada haverá de ser. Se alguém tiver que ir para cativeiro irá. Vai Apocalipse, acho que 7, se eu não me engano, no 14, eu não lembro. Mas você vai ver, o apóstolo viu um número de pessoas que não dava nem para contar, com vestes brancas. Era um número muito grande. E aí, eu acho que o anjo falava para ele, olha, esses aí vieram da grande tribulação. Era povo de Deus mesmo, que foi perseguido por Satanás. O povo de Deus vai ser dividido, uma parte passará pela tribulação e outra parte vai estar escondida no deserto. Procura o canal Reino Eterno, do irmão Luiz Shimoyama. Nossa, o homem tem um conhecimento da palavra que aquilo ali, meu irmão, é Deus purinho. Vai instruir muita coisa. Então abram seus olhos, cuidado. Por mais que o pastor seja seu brother, seu irmão, seu pai, examine tudo com base na palavra, com contextos. Não é com versículo fora de contexto, não. Olha o versículo e olha o contexto, olha o capítulo inteiro para ver se o entendimento que está sendo passado naquele versículo está correto. Porque eu mesmo já vi igreja usar versículo para uma coisa e quando eu ia ver o contexto era outra. Vou dar um exemplo. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz que cada um dê conforme propõe em teu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então usam essa passagem para você ofertar no altar. Mas quando eu fui ler o versículo 8, 9, 10, 11, 12, minha irmã, eu vi claramente ali que está dizendo, na verdade, o contexto diz assim, ó, Deus ama quem dá com alegria ao povo de Deus que estiver passando necessidade. Leia com carinho 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao 12. E aí você vai ver que a mensagem é essa. Deus ama quem dá com alegria aos que estão passando necessidades entre o povo de Deus. Tem nada a ver com oferta em templo de pedra não, irmão. Tem a ver com oferta, ó, a esse templo aqui, ó. Quando você ajuda o povo de Deus, um servo de Deus, você está fazendo pelo próprio Jesus Cristo. É isso que está em Mateus capítulo 25, lá naquela relação de versículos do julgamento das nações. Vinde a mim, benditos de meu Pai, pois quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber. E aí o povo, mas Jesus, quando foi que eu tive com fome? Aí Jesus falou, ó, quando você fez a um desses pequeninos, você fez a mim. Está vendo você?
Hebreus 13,16 diz que um sacrifício que agrada a Deus é quando a gente reparte com os necessitados aquilo que a gente tem. Veja Filipenses 4, versículo 18. O apóstolo Paulo recebeu ofertas dos irmãos. Ele já tinha até recebido alguma coisa anteriormente, parece, mas ele fala que aquele tipo de ajuda, ele estava em necessidade, aquele tipo de ajuda para Deus é uma oferta agradável, é um sacrifício de aroma suave. Está lá. O povo acha que sacrifício a Deus só presta se for queimar um carro no altar. Por que não pega seu carro e dá para o pobre, irmão? Já que você está com o coração aí pensando em pegar a sua casa e colocar no altar de alguma igreja, por que não pega a tua casa, vende e dá dinheiro aos pobres? Porque servo de Deus não fazia isso não, irmão, de nada dá no altar. Não, vai em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, se eu não me engano. Os irmãos ali vendiam, quem tinha duas casas vendia uma, dava o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos foram construir igrejas? Não. Templos? Não. Saíram na cidade distribuindo dinheiro entre os necessitados de maneira tal que não ficava ninguém necessitado. A vida daquele povo cristão retado mesmo, aquilo ali é raiz mesmo. Ali sim, dividia tudo que tinha. Hoje não. Hoje os crentes dividem os irmãos, separa, cria facção um contra o outro e procura juntar bens, fazendo o contrário do que a Bíblia diz. Mateus 6,19, não ajunte tesouro nessa terra. Olha o que Jesus falou para o jovem rico. Mateus 19:21. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, se quer ser perfeito. Jesus poderia ter dito, olha, venda tudo que você tem e dê metade ali no templo de Salomão. Não, divida em 3 partes, dê uma parte no templo de Salomão, uma parte nas sinagogas aqui da área e o restante se dá aos pobres. Não. Jesus não disse isso. Poderia ter dito, mas disse, dê aos pobres. Está chovendo passagem no Antigo e no Novo Testamento, falando para a gente fazer pelos pobres. E saiba você que os pobres foi um povo escolhido por Deus para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 5. Hoje eles são pobres aqui, mas serão ricos na verdadeira vida, que é a vida eterna no reino de Deus. Então reflita direitinho, tá bom? Tem meia hora de vídeo quase. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma página no Facebook chamada Mensagem Direta para Você. Mensagem Direta para Você no Facebook. Vai lá dar uma curtida, dá uma olhada em umas publicações que tem uns conteúdos lá bacana para vocês, tá bom? Agora sim, tchau.